Quem aí acorda com vontade de 7 horas da manhã para academia? Quem acorda desejando uma torrada integral sem graça com cottage ao invés de um pão de sal com Nutella? Ninguém, né? Você tá cansado de saber que para emagrecer você precisa fazer o que você não tem vontade? Mas hoje eu vou te explicar por que você sente tanta vontade de fazer tudo aquilo que não te aproxima dos seus objetivos e zero vontade de fazer aquelas coisas que te aproximam dos seus objetivos de corpo e saúde. Meu nome é Mirelle Ribeiro, eu sou psicóloga clínica, especialista na abordagem cognitivo-comportamental e aqui você aprende como a sua cabeça funciona, como lidar e conviver com suas emoções e como fazer mudanças de comportamento que te aproximem dos seus objetivos de vida. Eu já vou te tranquilizar que você não é a única pessoa que está passando por isso, tá? Tá lotado de gente por aí tendo ações e comportamentos que não se aproximam dos seus objetivos de vida. É aquele famoso, eu quero uma coisa, mas eu estou fazendo outra coisa completamente incongruente com aquilo que eu quero. Isso acontece porque nós temos uma tendência a desejar que oportunidade mais vontade é igual a comer. E não é assim que a vida funciona, né? Não tem como eu deixar que as minhas vontades sejam piloto da minha vida. Imagina uma coisa, sei lá, hoje eu acordei lá na minha casa com vontade de ficar na minha cama assistindo série. E eu não tô, eu tô aqui, trabalhando. E agora eu tenho certeza que você tá me julgando aí do outro lado, né? E pensando assim, ah, Mirelle, mas você é magra e por isso você não sente a vontade tão intensa que eu sinto. Gente, é aqui que tá. A pessoa magra, ela não gosta menos de comida do que a pessoa que tá acima do peso. Mas sim, ela quer menos comida do que a pessoa que está acima do peso. O gostar é igual, o que diferencia é a vontade, o querer. Você quer entender por que isso acontece? Você quer entender por que a pessoa magra sente menos vontade de comer besteira do que a pessoa que está acima do peso? Fica aqui comigo então que eu vou te explicar. Primeiro você precisa entender que as leis que regem o comportamento humano são as mesmas leis que regem o comportamento alimentar. E comportamento é diferente de hábito. Exemplo, se hoje, depois do almoço, eu comer um chocolate, eu tenho um comportamento. Mas se todo dia eu começar a comer um chocolate depois do almoço, eu tenho um hábito, ou seja, um hábito alimentar. Todo mundo aqui escova os dentes todos os dias, não é? Pois é. Hoje você escova dente sem nem pensar. Se você chegar em casa da balada 3 horas da manhã, você vai escovar os dentes. Isso acontece porque lá atrás teve uma pessoinha que ficou falando na tua cabeça que você tinha que escovar os dentes, porque se você não escovasse os dentes, você ia ficar banguela, porque você ia perder os dentes, porque ia dar bichinho no dente e os seus coleguinhas iam rir de você na escola. Isso ficou, de certa maneira, dentro da sua cabeça. Hoje você não pensa mais nisso quando você vai escovar os dentes, mas escovar os dentes tem essa função para você. Te proteger de ficar banguela e te trazer o prazer de ter um hálito fresco e refrescante. Então atenção que agora vem um ponto muito importante. O que faz um comportamento se tornar um hábito é a função que ele tem na sua vida, ou seja, a consequência que ele te traz. Essa consequência é o que nós psicólogos chamamos de reforço do comportamento. Um comportamento só é reforçado quando ele te traz algo bom, como por exemplo, alívio, prazer, relaxamento, frescor, ou quando ele tira de você algo ruim, como por exemplo, alivia a ansiedade, o tédio, o estresse, te protege de alguma coisa. Então agora imagina essa cena. Eu chego em casa, estressada, com TPM e como um chocolate. Aquele chocolate alivia instantaneamente o meu estresse. É um prazer intenso e imediato, instantâneo. Essa barra de chocolate, por ter aliviado o meu estresse e me trazido um prazer muito intenso, reforçou o comportamento de comer o chocolate quando eu estiver estressada e de TPM. O meu cérebro armazena essa memória e vai me fazer buscar esse comportamento quando eu estiver estressada ou de TPM ou sentindo algo desconfortável novamente. Basicamente, meu cérebro aprendeu a fórmula mágica de aliviar o estresse. E aí, num momento de estresse, ele vai ter aquela brilhante ideia. Um chocolate. Ou seja,
a vontade. E como a vida tá difícil para todo mundo, todo dia tem motivo de estresse, eu começo a fazer isso repetidas vezes e, claro, podendo alternar em outros alimentos de alta palatabilidade, não só o chocolate, tá? O chocolate aqui é só um exemplo, até que eu tenho um hábito. Hábito formado é igual a vontade todo dia. Desiste. A partir daí, o teu cérebro não vai te dar uma trégua. É muita dopamina envolvida nesse processo e é por isso que quando a vontade vem, você não pensa em outra coisa. Você deseja aquilo mais que tudo e entra naquele looping. E como não há nada tão ruim que não possa piorar, a partir daqui você pode até estar tranquilo. Sabe aquele dia, aquele domingo que você tá dando uma passeada pela farmácia e aí você dá aquela passada rápida assim pelo caixa e você não tava com vontade, você tava tranquilo, você não tá estressado, você dormiu, você descansou, mas você viu o caixa do supermercado, da farmácia com aquele chocolatinho e aí vem a vontade de novo. Ou então, quando você tá dando aquela rolada no feed do Instagram e vê a foto de um doce bem gostoso e você não tava com vontade, mas a partir do momento que você viu a foto, a vontade intensa vem. E o seu pensamento fica tão fissurado naquele doce a ponto de você comer para se livrar daquele tormento mental que é gerado da vontade. E quanto mais você repete esse ciclo, mais dependente da comida você se torna. E aqui fica muito explicada aquela famosa frase que eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu. Quanto mais você come, mais vontade você sente de comer. Quanto menos você come, menos vontade você sente de comer. Entendeu agora o que diferencia as pessoas que estão no peso normal das pessoas que estão acima do peso? Não é o gostar, e sim o querer, a vontade. É como se fosse um monstrinho que vive dentro de você, que você vai alimentando, dando comida na boquinha dele, e ele vai ficando cada vez maior e mais forte. Por vezes, esse monstrinho ele tá dormindo, quietinho, mas existem coisas que despertam esse monstrinho. E o que desperta esse monstrinho é justamente o que ele alivia ou estímulos externos. E por que monstrinho, né? Por que eu gosto de usar essa analogia? Porque é algo forte, é algo que te incomoda, é algo que fica ali te atormentando. E ele só te dá sossego na hora que você come. E aí você acalma, mas até o próximo acontecimento ou o próximo estímulo externo. E é por isso que as nossas vontades não podem ser piloto da nossa vida. Eu formulei uma frase aqui que eu queria ler para vocês que define bem o processo do emagrecimento e do se manter magro. Emagrecer e se manter magro é uma luta contra um cérebro condicionado a um comportamento. É a tentativa de introduzir novos comportamentos e repeti-los várias vezes até que o reforço desses novos comportamentos mais saudáveis sejam notados pelo seu cérebro e se tornem seus novos hábitos. E agora você vai entender por que os comportamentos saudáveis são tão mais difíceis de se tornarem hábitos. Os comportamentos saudáveis não trazem uma consequência imediata e instantânea, assim como comer uma coisa muito gostosa. Essa troca não é uma troca fácil para o nosso cérebro. Embora o queijo cottage seja muito mais saudável do que a Nutella, ele não me traz um prazer instantâneo. Ele vai me trazer saúde a médio e longo prazo. A Nutella me traz um prazer imediato, na hora. Essa troca não é uma troca fácil para o nosso cérebro. Mas não ser fácil não significa que é impossível. No final, emagrecer e se manter magro é como as outras coisas da vida mesmo. A gente faz isso o tempo todo se você parar para pensar. Empurrar um prazer instantâneo e imediato em prol de um objetivo futuro. A gente faz isso com trabalho, com estudos, na criação dos nossos filhos e em várias outras situações. Gente, vale salientar aqui que não tem problema nenhum você comer uma coisa gostosa quando você estiver estressado. Chegar numa sexta-feira, final de semana, estressado do trabalho e pedir uma coisa que você gosta. O problema não está no comportamento isolado, e sim na repetição dele, na frequência e na intensidade que ele se repete na sua vida. Faça os seus objetivos conduzirem as suas escolhas e não as suas vontades. Então, uma dica que eu deixo aqui no final do vídeo é a seguinte. Primeiro, sabendo que essa troca não é uma troca fácil para o seu cérebro e já entendendo que o teu cérebro ele quer um prazer, ele quer uma recompensa a qualquer custo, você não vai simplesmente se dizer não.
olhar para aquela coisa gostosa e falar, eu não posso. Isso é identificado pelo seu cérebro como algo punitivo. Pode até dar certo por um curto espaço de tempo. É por isso que eu gosto de usar a analogia da mola. Essas dietas rígidas e restritivas é como se você estivesse apertando uma mola daquelas molas automotivas, aquelas molas grandes, bem duras. Você até consegue apertar ela por um tempo, mas quando você soltar, você vai soltar de uma vez. A dica cognitiva, ou seja, a mudança de pensamentos para você conseguir emagrecer e se manter magro, é você conseguir na sua cabeça fazer essa troca subjetiva. Eu não vou comer isso aqui por quê? E aí você vai se fazer perguntas mesmo. Como que eu vou me sentir se eu comer? Como que eu vou me sentir depois que eu comer? Como que eu vou me sentir amanhã de manhã quando eu acordar e não tiver comido? Essa forma de pensar vai te ajudar a projetar um futuro próximo, que é 20 minutos, 30 minutos para frente ou um dia para frente. E vai fazer você se conectar com aquela emoção de como que você vai se sentir se você não comer e como que você vai se sentir se você comer. Isso pode ser um grande incentivo e aliado a lidar com as vontades. Outra dica é cesse os estímulos. Não tenha essas comidas em casa. Não fica seguindo no Instagram páginas de receita, confeitarias, padarias, esse pessoal que fica postando coisas. Você tá lá de boa, não tá com mínima vontade e de repente salta um brigadeiro na tela e aí começa aquela tormenta mental. Então para de seguir esse povo tudo. E a última dica é, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que eu postar, que vão ser todos girando em torno de dicas cognitivas e comportamentais para você lidar melhor com essas situações tão difíceis do nosso dia a dia. Não só emagrecimento, outras também. Vida, saúde mental, saúde emocional e todos os desafios que todos nós enfrentamos no dia a dia. Te espero no próximo vídeo.